Nós trazemos uma palavra de saudação à igreja, com a graça, a paz, a bondade do nosso Deus. Amém. Conta-se que George Whitefield, um avivalista do século XVIII, por volta de 1740, 1750, foi visitado por um jornalista que lhe pediu o esboço do sermão para que ele o publicasse no seu jornal. Naquela época não tinha internet, não tinha transmissão ao vivo, só mesmo o jornal. Então ele disse, tudo bem, pode publicar, só que eu não garanto o relâmpago, o trovão e o arco-íris. Você que está nos acompanhando aí pela internet, eu vi aqui que são mais ou menos 20 aparelhos conectados. Não deixe de vir aqui quando for possível, se você puder vir amanhã, vai ser um prazer tê-lo conosco aqui. Agora já são 26 aparelhos conectados no canal da igreja. Abra comigo a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao verso 14. Segunda Reis 2, 1 a 14. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vamos orar. Senhor Deus, nós abrimos a tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela. Enche o coração da tua igreja, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor e Senhor. Amém. O que significa ser cheio do Espírito? Uma canção evangélica do nosso tempo diz que é embriagar-se do Espírito, tornando-se um bêbado alegre e cambaleante de tanto prazer espiritual. Contudo, ao lermos Efésios capítulo 5, verso 18 a 21, percebemos que a plenitude do Espírito é o oposto do estado de embriaguez, pois Paulo diz que cheios do Espírito somos sóbrios e somos sábios.
enquanto que a pessoa embriagada, de sóbrio, ela não tem nada. A plenitude do Espírito produz equilíbrio e não desequilíbrio. A plenitude do Espírito produz sabedoria e não insensatez, como uma pessoa bêbada que atravessa a rua sem olhar para os lados porque não tem controle de si, faria. A plenitude do Espírito traz sobre nós e ao nosso entendimento sobriedade, nunca, em hipótese alguma, embriaguez. Ser cheio do Espírito nunca se parecerá com uma pessoa bêbada. É o oposto disso que é uma pessoa cheia do Espírito. Então, o que nós precisamos perguntar é o que nós vimos buscar num lugar, num culto como esse aqui. Deus só pode oferecer equilíbrio e moderação, nunca uma vida de aventura, de adrenalina, de experiência, de eu quero ver onde que isso vai dar. Por seu Espírito, Deus nos oferece o mais puro, frugal e simples equilíbrio que nos levará a tomar decisões sensatas, a sermos lúcidos nas nossas conversações e sábios nas nossas decisões. Quando nós estudamos a vida de Elias, os irmãos vão se lembrar que depois do episódio de 1 Reis 19, e Elias foi ao Monte Horebe, onde Deus o esperava para uma conversa muito séria. Naquele local ali, Deus lhe deu 3 tarefas. Ele só conseguiu realizar a última delas, que foi ungir Eliseu, o seu sucessor. Deus chamou Eliseu para substituir a Elias no seu ministério. O tempo de Elias acabou e Eliseu sabe que Deus está preparando uma oportunidade para chamá-lo à sua presença, chamar Elias à sua presença. Deus não fez segredo disso nem para Elias, nem para Eliseu e nem para os discípulos dos profetas de Betel, de Jericó e do Jordão, porque além daqueles que lá nessas cidades falaram com eles, ainda tinha mais 50 ali de butuca esperando para ver o que ia acontecer com Elias, pois todos já sabiam, inclusive, que Elias seria elevado a Deus por meio de um redemoinho. Só a gente, quando faz gincana bíblica na igreja, que acha que Elias foi assunto ao céu numa carruagem de fogo. Mas até os profetas ali de Israel já sabiam que ia ser num redemoinho e não num carro de fogo. Corrige aí, para que na próxima gincana bíblica da mocidade, de propor nessa noite, conversar com os irmãos, instigar as suas mentes a pensarem mais e com mais seriedade sobre o que significa a porção dobrada do Espírito, relacionada à plenitude do Espírito Santo, por pelo menos 2 ângulos que eu quero abordar esse texto nesta noite, espero eu, para a alegria dos irmãos e para facilitar o trabalho do pastor Voltenor, que pregará depois de mim, não pegue a igreja cansada de tanto ouvir o pastor Hélio falando. Então, as 2 abordagens que eu quero mostrar, a primeira delas, versículo 1 até versículo 7, o pedido de Eliseu estava baseado na convicção da continuidade do ministério que Deus havia preparado para Elias continuar através de Eliseu. Embora Elias diga para Eliseu, fique aqui enquanto eu vou ali, Elias desejava viver a sua partida em solidão, ou desejava testar a lealdade de Eliseu, porque existem momentos que não desejamos presenciar, mas nossa condição e a nossa missão nos obrigam a estar presentes. A disposição de Eliseu em seguir Elias é uma prova de lealdade ao seu próprio chamado, pois desde o começo sabia que ele seria o sucessor de Elias e que Deus o estava preparando para isso. Havia uma missão por terminar, e Deus deixou bem claro, tanto para Elias quanto para Eliseu, que Elias não a terminaria, e Eliseu sim a continuaria. Das 3 tarefas dadas por Deus a Elias, ele cumpriu somente a terceira delas, que era chamar Eliseu como seu substituto. Caberá a Eliseu, então, ungir a Jeú, rei de Israel, e também a Azael, rei da Síria, narrativas que vão aparecer no decorrer da história de Eliseu contada aqui no livro de 2 Reis. Eliseu continuará o que Elias havia começado, o que Deus estava fazendo ali por seu intermédio. Por isso é preciso entender que Deus estava revelando a sua vontade,
para mostrar claramente qual era o significado do ministério profético naquela ocasião. O ministério profético de Israel é tema de grande importância e debate entre nós nos nossos dias. A principal responsabilidade dos profetas do Antigo Testamento era anunciar a vontade de Deus comunicada na sua revelação e convocar Israel e Judá ao arrependimento para que voltassem a obedecer à lei e guardar a aliança com Deus. Por isso, a profecia bíblica traz consigo 4 elementos que nós não podemos esquecer. O primeiro deles, os profetas tinham como tarefa encorajar o povo de Deus a confiar exclusivamente na graça do Senhor, no seu poder libertador, e a segurança e a bem-aventurança deles dependiam da sua fidelidade à aliança, demonstrada em uma vida piedosa e consagrada. A conduta segundo a vontade de Deus era o resultado infalível de uma fé salvadora, diz um estudioso que comenta esse texto. Deus não aceitaria qualquer substitutivo à obediência à sua palavra, e ele usava o ministério dos profetas para deixar isso bem claro ao seu povo. Terceiro, o ministério dos profetas visava encorajar Israel quanto às coisas futuras, não simplesmente prever o futuro, mas encorajar a Israel quanto ao que viria no futuro. A desobediência só poderia redundar na ira de Deus. Isso estava profetizado em Levítico 26 e deixado bem claro diante do povo de Israel nas bênçãos e maldições proferidas em Deuteronômio capítulo 28. E por fim, em quarto lugar, o ministério dos profetas tinha como objetivo selar a qualidade autorizada da mensagem de Deus, quando a profecia se cumpria de maneira objetivamente averiguável. O falso profeta não conseguia prever o que Deus havia revelado. O profeta verdadeiro anunciava a verdade de Deus, ela se cumpria exato como Deus havia dito que ela se cumpriria. Aquele profeta que vier e a sua palavra não se cumprir é um falso profeta. Mas tem mais, aquele profeta que vier e a sua palavra se cumprir, então o povo, embasbacado com o cumprimento da promessa, da profecia feita, abrisse os seus ouvidos para ouvir esse profeta, e esse profeta dissesse: venham, vamos abandonar o nosso Deus. Ainda que a palavra se cumprisse do jeitinho que o profeta houvesse dito, essa palavra era inferior ao que já estava revelado na aliança. Portanto, a primeira palavra deveria qualificar a segunda e não o oposto, como tem acontecido com muita frequência nos nossos dias. Isso era aplicável tanto às profecias de cumprimento breve, quanto às de longo alcance, e alguns fundamentos são importantes para isso. O primeiro deles é que a profecia deveria exercer a devida responsabilidade moral no presente, ou melhor dizendo, para exercer a devida responsabilidade moral no presente, é preciso estar consciente do futuro. A predição não implicava apenas em saber sobre o futuro, mas saber por causa do plano que Deus está executando e do qual a nação de Deus fazia parte. A visão de bênçãos ou maldições futuras apelava para que no presente se andasse na luz. Quando Deus revelava o futuro, Ele não revelava o futuro só para satisfazer curiosidades. Ele revelava o futuro para garantir que no presente o seu povo o temesse e andasse com Ele. O que muitas vezes não acontece. Muitas pessoas querem saber do futuro, mas não colocam a sua vida em adequada relação com o Deus que eles professam. Segundo, as profecias falavam em nome de Deus e não em nome de si mesmos. E terceiro, a predição do futuro está ligada à essência do ministério profético, conforme Deuteronômio 18, verso 9. Israel foi advertido não somente sobre as abominações dos cananeus, mas também sobre as suas adivinhações, para que Israel não os imitasse, não os seguisse, não fizesse igual eles faziam. Deus não adivinha o futuro, Deus o revela.
Então, quando os profetas querem brincar de saber sobre o futuro, eles precisam estar bem convictos de que, se Deus não os mandou falar, eles não devem falar. Porque se falarem algo que Deus não falou, é Deus mesmo quem os tomará nas suas mãos para castigá-los. Não sei se os irmãos já leram 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2 é um texto dedicado exclusivamente aos falsos profetas e aos falsos mestres. Pedro mostra que Deus usará 3 modelos de condenação do Antigo Testamento para aqueles que no presente, na nossa época, estão brincando de ser profetas. E um deles, depois os outros irmãos vão ler em casa, eu tenho certeza. Pedro diz que os falsos profetas, quando Deus os chamar para perguntar por que eles pregaram tão falsamente a sua palavra, Deus irá condená-los do mesmo jeito que condenou Sodoma e Gomorra. Então, esses falsos profetas que ficam brincando com a fé das pessoas, predizendo futuros que não acontecem, eles serão tratados no dia do juízo pior do que Deus tratou Sodoma e Gomorra. Cuidado se você está dando ouvido a eles e andando atrás deles. Mas esse é só um dos 3 modelos de condenação dos falsos profetas que aparecem em 2 Pedro 2. Os outros irmãos verão em casa para ver como que isso é muito sério e nós, pelo menos nós presbiterianos, não estamos dispostos a brincar com isso na presença de Deus. É por isso, então, que Eliseu está plenamente convencido do que Deus vai fazer e que ele precisa estar presente na hora em que isso acontecer. Então, em segundo lugar, eu gostaria de mostrar para os irmãos que porção dobrada do Espírito envolve responsabilidade também dobrada diante de Deus. Versículo 9, versículo 10, quando Elias conversa com Eliseu, ele diz: havendo eles passado o rio Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Porção dobrada do teu espírito. Essa é uma frase muito mal compreendida na nossa época. Na verdade, ela nos remete a Deuteronômio 21:17, quando diz que o filho primogênito, quando seu pai falecesse, ele teria direito de porção dobrada da herança do seu pai. Como que era feito a herança na época de Israel? O pai falecia, então o filho mais velho ficava com a metade de tudo. E se ele tinha 10 filhos, os outros 9 ficavam com 25%. E os outros 25% ficavam para a viúva. Mas o filho mais velho, que herdaria a liderança da família, herdava junto com isso a metade dos bens do seu pai. Por isso é esquisito quando você lê a parábola do filho pródigo e ele pede a porção da herança dele. Era só 25%, porque o filho mais velho era o outro. E a Bíblia diz que naquele dia, quando o filho mais novo pediu a herança, o pai repartiu-lhes a herança. Tanto o mais novo quanto o mais velho receberam antecipadamente a sua herança, mas isso é tema para outro sermão em outro dia. Deuteronômio 21:17 dizia que o filho mais velho receberia porção dobrada. Então é disso que Eliseu está falando. Porção dobrada não é receber poder dobrado. Não é receber o direito de fazer o dobro de milagres que Elias havia feito, até porque essa é a interpretação tradicional, porque ao ler a vida de Elias, você vai perceber que ele faz 9 milagres, e ao ler a vida de Eliseu, você vai perceber que ele faz 18. 9 é a metade de 18. Então está aí. A Bíblia já explicou para nós que porção dobrada é fazer o dobro. Mas não. Porção dobrada é receber o reconhecimento público
de que Eliseu era o sucessor de Elias no ministério profético de Israel. Até porque tinha ali um monte de seminarista de olho nesse negócio. Em Jericó, em Betel, ali às margens do rio Jordão, havia as escolas de profetas onde muitos estavam praticando e aprendendo o ministério profético para pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus a Israel. Mas Deus escolheu Eliseu, e Eliseu pede o direito de que isso fique claramente e publicamente reconhecido em Israel, que todos reconheçam que eu recebi a sua herança. Qual que era a herança de Elias? Não eram bens, propriedades e víveres, era o ministério profético. Então, porção dobrada não significa propriamente, ainda que Eliseu tenha aqui narrado o dobro de milagres, o que o texto está falando. E quando você lê os milagres, não querendo fazer o que Edir Macedo faz com a palavra de Deus, aquilo é horrível, mas observe os milagres que Elias faz e observe os milagres que Eliseu faz. Eliseu não fica fazendo milagre de cair fogo na cabeça das pessoas. Ele faz boiar um machado. É um milagre, mas é diferente. Então, porção dobrada não é simplesmente sair por aí fazendo todo tipo de milagre. Eliseu está consciente disso. Agora, quando você lê a história de Eliseu, tem um detalhe que a Escritura vai mostrando bem de forma suave, que às vezes passa despercebido a nós, que não gostamos de ler a Escritura completa e seguidamente. O que acontece muito no ministério de Eliseu, que a gente vê pouco no ministério de Elias, é essa consciência da presença de Deus onde quer que ele vai. É essa consciência de que é Deus quem determina o que ele vai fazer. Essa consciência de que Deus vai me falar e eu vou ouvir e obedecer o que Ele diz. Tanto é que, quando acontece o episódio daquele menino que nasce da mulher lá de Sarepta, da Sunamita, e a mulher vai até Eliseu porque o menino morreu, 10 anos depois do seu nascimento, e quando ela passa por Geazi, e Geazi pergunta o que está acontecendo, e ela diz que está tudo bem, mas se lança aos pés de Eliseu, e Geazi vem retirá-la dos pés de Eliseu. Eliseu disse: olha, ela está muito atribulada, e Deus não me disse o que é. É um detalhe interessante da narrativa. Quando você vê Eliseu se encontrando com Azael, que é um dos episódios mais desconcertantes da Escritura, porque Eliseu vai ungir Azael rei da Síria, e Deus mostra para Eliseu o que Azael vai fazer. Então Eliseu está ali para ungí-lo, e a Bíblia diz que eles ficam trocando o olhar, e de repente Eliseu começa a chorar. E Azael pergunta: o que está acontecendo? Deus me mostrou o que você vai fazer em Israel. Matar mulheres grávidas, matar pessoas inocentes, explorar e oprimir o meu povo. Mesmo sabendo disso, Eliseu ungiu Azael, porque Deus tinha mandado que ele fizesse. Então, quando ele pergunta e ele pede para Elias, Elias diz: olha, você pediu uma dura coisa. Ter a porção dobrada não é simplesmente fazer o dobro, é carregar o dobro da carga. É ver com os próprios olhos o que Deus está fazendo, saber o que está acontecendo, agir de acordo com a vontade de Deus e não brincar com isso em momento algum. Eliseu poderia se recusar a ungir Azael, uma vez que sabia o que ele ia fazer, mas ele não se recusou, ele obedeceu. Então, Elias diz para Eliseu: dura coisa pediste. A plenitude do Espírito é um fardo de lutas. Algumas pessoas acham que a plenitude do Espírito é poder, 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 poder. Não, é um fardo. É uma luta. É uma batalha espiritual.
Nós estamos acostumados a falar dela como algo bom e prazeroso, a plenitude do Espírito, que nos conforta e nos aquece em tempos de tribulação, como a manifestação do poder de Deus que nos capacita a agir como vencedores, que nada temem, que tudo sabem, que tudo podem. Isso é verdade, apenas em parte, pois a plenitude do Espírito nos é concedida para a luta, para a batalha espiritual da fé, e não para o repouso dos vitoriosos. Existem tempos de descanso, mas existem tempos de muita, muita luta. A experiência de Eliseu no Antigo Testamento é uma amostra de que eu estou dizendo a verdade. Eliseu, ao receber a porção dobrada, ele não teve uma existência ministerial de 50 anos pacífica, não. Ele esteve envolvido em guerras, em batalhas, em perseguições, em calúnias, o tempo todo. Pedir a porção dobrada do Espírito, ou pedir a plenitude do Espírito, não é pedir um refresco, não é pedir Coca-Cola gelada a 10 graus. Meu professor de introdução ao Antigo Testamento, ele dizia em sala de aula que quando a gente for para o céu, Deus vai servir para nós Coca-Cola gelada a 10 graus, que é uma delícia. Mas quem for para o inferno vai beber Barecola quente. Não é isso que é plenitude do Espírito. Na visão de Elias, pedir a porção dobrada do Espírito é pedir uma coisa dura, pesada, difícil, penosa, complicada. É um desafio difícil e custoso, e não uma brincadeira de criança. Por isso, a plenitude do Espírito é mais que fazer o dobro dos milagres que Elias fez. Elias fez 9, Eliseu vai fazer 18, mas basta comparar para saber que não é a essência do milagre ou a quantidade dos milagres que está em jogo, mas é a capacidade de mostrar Deus através das nossas ações àqueles a quem nós vamos servir. A porção dobrada do Espírito é a consciência da presença de Deus, o Deus que se revela e que age, a consciência da presença e da vontade de Deus o tempo todo conduzindo, controlando as nossas vidas. Isso significa também, como um efeito colateral interessante e muito positivo, uma comunhão maior com os planos de Deus. É interessante você observar como que Deus conversa e revela na sua palavra a relação que ele tem com certas pessoas. Gênesis 19, por exemplo, Deus ainda não tinha dito para Abraão o que ele vai fazer com Sodoma e Gomorra, mas ele resolve dizer. E quando você lê Gênesis 19, começa ali quase que com uma conversa da Trindade, Deus conversando com Jesus e com o Espírito Santo. Será que nós não vamos saber dizer a Abraão o que vai acontecer, uma vez que eu o escolhi para que ele andasse na minha presença? Então Deus resolve contar para Abraão o que ele vai fazer, porque ele o escolheu para que andasse na sua presença. E aí ele desce, os 2 anjos, Jesus Cristo, vem os 3 conversar com Abraão. No meio vem a promessa do nascimento de Isaac, o riso de Sara e a promessa de que o filho vai nascer daqui a 1 ano. Mas aí tem aquela oração custosa de Abraão: mas se tiver 45, mas se tiver 35, mas se tiver 25, se tiver 5, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus disse: se eu encontrar 5, eu não destruo. Só tinha Ló. Nem a mulher de Ló escapou, nem as 2 filhas de Ló escaparam, ainda que ficassem vivas, porque depois vão aprontar feio, dando um péssimo testemunho para o seu pai. E aí vai nascer Moabita e Amonita, que vai ser um calo e uma pedra no sapato de Israel, quando Israel entrar na terra. Então, quando você vê os salmos, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então ele chama Abraão de amigo de Deus. E ele diz certa vez: ainda que Samuel e Daniel apareçam aqui para interceder, eu não vou ouvir.
pessoas que viveram a intimidade de Deus, pessoas que aprenderam a andar com Deus. Plenitude do Espírito não é troféu para a gente colocar na prateleira. Plenitude do Espírito tem a ver com suor, lágrimas e trabalho. Isso significa maior comunhão com os planos de Deus. O ministério vidente de Eliseu é singular. Podemos ver isso nos eventos de revelação e ocultação da vontade de Deus para com ele. No caso da sunamita, no caso da unção de Azael, como eu falei. E num caso, o profeta se constrange pela visão do futuro próximo, como é o caso de Azael. E no outro, ele se mostra confuso porque Deus não lhe revelou o que estava acontecendo ali naquele momento. O maior inimigo da plenitude do Espírito não é o diabo, como muitos pensam, mas é a nossa natureza humana pecaminosa, a carne, porque ela nos causa distrações, ela nos faz acreditar em ilusões, ela enche a nossa mente de fantasias espirituais que tentam nos afastar do verdadeiro propósito da nossa vocação e chamado, que é servir a Deus. A carne tenta nos levar a querer o poder de Deus para o nosso interesse e proveito, e não para a realização da obra de Deus. Nós queremos que o Espírito Santo visite a nossa igreja para que a nossa igreja seja a maior da cidade, ou não? Porque é isso que a gente vê no meio dos pentecostais. Enche-nos de poder para que os outros nos vejam. E a Bíblia diz que esse negócio de querer ter sucesso com as coisas de Deus nunca termina bem. Elimas, o mágico, é o exemplo mais característico do Novo Testamento. Ele quis comprar o poder de Deus. E Pedro diz: seja o seu dinheiro para a sua destruição. Ao pedir e receber a porção dobrada do Espírito, Eliseu se vê envolvido com as realidades da obra de Deus, também de forma dobrada. E aí, quando o seu moço, e nós falamos isso no primeiro dia, acorda de manhã e vê um exército, ele diz: morri. Ai, 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 ai. Então Eliseu diz: calma, rapaz, olha de novo, mais são os que estão do nosso lado do que os que estão do lado deles. E aí ele olha de novo e ele vê carros de fogo como esse que separou Elias de Eliseu, mas aqui só tem um, lá tem um monte. E eles vêm, mas os inimigos não. Agora, isso não está a nosso serviço para o nosso bel prazer. Isso tudo está a serviço de Deus, inclusive nós. Carros de Israel e seus cavaleiros, Eliseu diz no versículo 12. Essa frase enigmática é interpretada por Warren Wiersbe como uma homenagem de Eliseu à importância de Elias para Israel. Ele comenta que, segundo a promessa de Levítico 26, 6-8, um homem perseguirá 1000 e 2 perseguiriam 10.000 homens. Sansão, com uma queixada de jumento, derrotou milhares, porque Deus estava com ele. Elias era um homem desses completamente nas mãos de Deus. Isso aponta para a verdade bíblica de que, estando ao lado de Deus, ainda que estejamos sozinhos, estamos com a maioria. Ele é a nossa alta fortaleza, o presente socorro, a companhia pelo caminho e o poder onipresente andando bem do nosso lado. Então Deus leva Elias. Eliseu pega o seu manto, enrola no seu braço, afunda na água e diz: onde está o Deus de Elias? E o Deus de Elias responde, abrindo o rio do mesmo jeito que Elias tinha aberto. Há um tempo atrás, um coreano desses que queria se dizer bem cheio do Espírito diz: Pedro andou sobre as águas, eu também vou andar. E tentou atravessar o rio de Seul e morreu afogado. Não é qualquer um que pode chegar lá e falar assim: Deus de Elias, apareça.
Um pastor, colega nosso, foi participar de uma conferência de várias igrejas e denominações juntas, e existe muitos ciúmes, muita inveja, muita conversa fiada entre os pastores, viu, gente? E aí o nosso colega estava sentado ali, o pregador veio à frente e diz assim: eu não preciso de diploma para fazer o Espírito Santo descer aqui. Porque o nosso colega que estava ali era o único de todos aqueles pastores que tinham diploma de teologia. Ninguém precisa de diploma para fazer o Espírito descer. Até porque não é o diploma que faz ele descer, e não é a falta dele também que faz ele descer, ele desce quando ele quer. Então nós oramos: ó, se fendesses os céus e descesses, como quando se queimam os gravetos, como quando se faz ferver as águas, porque o Senhor desce, e como é tremendo o que o Senhor faz. Mas é Ele quem escolhe, é Ele quem decide. Nós somos apenas servos, pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja, somos servos. E Deus veio, porque Deus tinha escolhido Eliseu, e ele sabia. Você pode saber a vontade de Deus para a sua vida. Você pode saber o que Deus quer fazer através de você, desde que você escolha andar com Deus. Em primeiro lugar, Deus continuará a sua obra através de servos novos ou de novos servos. Você e eu podemos contar com a contemporaneidade da promessa, pois servirmos ao mesmo Deus que chamou no passado e continua chamando no presente, capacitando no passado, capacitando no presente, guiando no passado, guiando no presente. Ele é o Deus que nos guia e que nos guarda o tempo todo. Então, deixa eu concluir. Primeiro, a resposta às nossas orações está ligada à missão que Deus tem para nós e às nossas mais profundas motivações para servir. Orar e esperar Deus responder um avivamento ou o cuidado dele sobre a sua igreja está conectado com o plano de Deus para as nossas vidas, nunca separado dele. Não somos nós que fazemos os planos, é Deus quem faz os planos. O nosso plano é obedecer. Segundo, a plenitude do Espírito envolve em aumento de responsabilidade, mas também para equilibrar o peso da responsabilidade em mais plenitude de graça. Deixa eu dar um exemplo corriqueiro. Em 1985, eu me senti chamado para o ministério. E naquele ano eu fui presidente da mocidade da minha igreja. Então a gente trabalhava muito, viu, gente? Chegava do trabalho e ia visitar os irmãos para a mocidade não diminuir de tamanho, para ela aumentar. E aí a gente tinha que fazer um acampamento. E fomos organizar o acampamento. Como organizar um acampamento, você que vai fazer isso pela primeira vez? É um negócio doido. Mas aí, quando chegou o dia de fazer as compras, eu cheguei no meu pastor e disse: pastor, me ajuda. Não, eu vou com você. Nós trazemos tudo no meu carro. Ele tinha um Fiat 147. Modelo novo, não um antigão. E aí nós fomos para o mercado municipal e andamos, demos uma volta, olhávamos uma cerealista, olhava uma mercearia, olhava outra. De quem comprar, meu Deus do céu? Aí nós passamos uma vez, passamos duas vezes. Na terceira vez, um moço segurou a minha mão. Você vai comprar de mim. Falei, só, e o meu pastor, que é mais experiente que eu, ele disse: só se o seu preço for bom. Não, meu preço é bom, pode entrar. Nós compramos tudo, arroz, feijão, não perecíveis, compramos tudo dele. No final, quando a gente estava pagando, ele diz: quem que são vocês? Eu sou o pastor, ele é uma cidade, vamos fazer um acampamento. Eu também sou cristão. Ele era membro da igreja Assembleia de Deus da nossa cidade. E fizemos um bom negócio com ele. Ele percebeu e nos trouxe para a sua loja. E a gente vê quando Deus está fazendo as coisas que elas saem da nossa mão e a gente só vai atrás. E dá certo.
Naquele ano eu decidi que nunca mais ia deixar de trabalhar na igreja, porque quando a gente trabalha na igreja, parece que Deus chega mais perto de nós. Muitos anos depois, a minha filha foi trabalhar com os adolescentes da igreja, junto com o pastor dos adolescentes. Igreja grande, muitos adolescentes, muito trabalho. Quando chegou o final do ano, a minha filha chegou para mim, eu já tinha mais de 20 anos de ministério quando isso aconteceu. Ela me contou a experiência dela com Deus. Pai, eu nunca mais vou deixar de trabalhar na igreja. Porque quando a gente trabalha na igreja, parece que Deus chega mais perto da gente. Uai, mas eu parece que tinha ouvido isso 20 anos antes, 15 anos antes. Deus se aproxima de nós. A gente trabalha, a gente rala, a gente corre atrás, mas a gente percebe Deus andando com a gente. A igreja moderna achou nisso um brinquedo para o seu marketing. Eliseu encontrava nisso o seu refúgio e a sua orientação para servir a Deus mais e melhor. A única forma de viver e andar na presença de Deus é servindo. Corandel, que é uma frase em latim do período da Reforma, quer dizer diante de Deus. Lutero dizia, nós vivemos toda a nossa vida diante de Deus em alegria e desespero. Alegria porque Deus cuida, Deus abençoa, Deus fortalece. E desespero porque se Deus não fizer isso, tudo é ruína. E Deus sabe que nós somos pecadores. Terceiro, Eliseu foi ousado, mas ele também foi fiel. Ele buscava a capacitação e não o espetáculo. Ele buscava a segurança e não a ostentação. Ele queria conhecer a Deus e não ficar famoso e conhecido. Ele não queria ser maior que Elias, ele queria apenas ser o seu sucessor digno. Ele procurava o equilíbrio e não a aventura. Fazer a vontade de Deus não é um brinquedo, mas é a razão da nossa existência como crentes neste mundo. Você quer um avivamento? Você espera um reavivamento? Considere o que é porção dobrada do Espírito. Vamos orar.